Fala, meu querido torcedor, beleza, beleza? Vem chegando que o Cearacast está no ar, eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio para tratar desta temporada de 2024, a expectativa do torcedor e também da imprensa como um todo, dessa montagem do elenco que vai sendo montado aos poucos pelo Alvinegro de Porangabuçu. E hoje, aqui no Cearacast, estou recebendo o João Bandeira Neto, o editor-chefe aqui do Jogado Diário do Nordeste, mais uma vez. Satisfação ter você aqui com a gente, João. Fala, Samuca, muito beleza, cara. Prazer enorme estar aqui mais no Cearacast, hoje ao lado do Vlad, na sua companhia, todo mundo que acompanha a gente, seja pelo YouTube, seja pela TV Diário ou no seu tocador de podcast, é sempre um prazer falar de Ceará, a gente debater sobre essa montagem do elenco, o torcedor tá doido para ver a bola rolar, a verdade é essa, para começar essa temporada e um ano tão desafiador pro Ceará, né, Samuel? Prazer enorme, vamos nessa. Satisfação é toda minha, Bandeira. Satisfação também ter aqui ao nosso lado o Vladimir Marques, jornalista da casa, conhece muito bem, como ninguém, o Alvinegro de Porangabuçu, os bastidores do Ceará. E agora, um novo vozão aí, Vladimir Marques mais uma vez aqui no Cearacast. Tudo bem, Vlad? Ô, rapaz, Samuca, tudo bom, cara? Prazer estar participando mais uma vez do Cearacast contigo. Muitos temas interessantes, né, pra gente debater, formação de elenco, contratações, o torcedor já tá começando a montar o Ceará, né, o torcedor para a gente ali na rua, conversa, cara, o que é que tá achando das contratações? Já montei um Ceará aqui ideal para 2024, ou seja, o torcedor, ele já tá pensando aí no campo, como o João Bandeira falou, há uma ansiedade, né, do torcedor para ver o Ceará em campo, ver esse novo Ceará, e realmente o Ceará está em processo de montagem muito interessante na temporada. É isso, e a gente vem acompanhando aqui nos programas do Jogada Primeiro Tempo, Segundo Tempo, Show do Esporte e também no portal Jogada do Diário do Nordeste, essa mudança de filosofia do Ceará, né? Uma nova diretoria, um novo departamento de futebol e novas metodologias para o Ceará tentar ter sucesso em 2024. E aí, eu vou começar com a pergunta que o Bandeira sempre faz para a gente, né? A frase que ele sempre faz antes de começar os programas nos comentários dele. O Ceará está preparado para fazer história em 2024, João Bandeira? É isso. Tá se preparando, eu acho que tá se preparando. Pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê nas conversas e convidados, né? Eu participei recentemente do podcast aqui, onde a gente conversava com o Lucas Drubski. Você que não acompanhou, dá uma voltadazinha aí nos episódios anteriores que a gente bateu esse papo. Porque a gente tenta entender como é esse Ceará de 2024, qual cara vai ter. Hoje, a gente está gravando esse episódio no começo de janeiro. Me agrada os nomes que o Ceará vem trabalhando, me agrada os nomes que o Ceará vem buscando no mercado. Principalmente, Samuel, porque eu acho que o Ceará dá respostas rápidas aos torcedores. A gente cobrava e o torcedor cobrava, e a gente fazia vários programas falando sobre isso. O Ceará precisa de laterais, o Ceará precisa de um meio de campo forte, o Ceará precisa de um camisa 9 que entra temporada, sai temporada, falta essa peça. E a diretoria conseguiu se movimentar com isso. E a partir do momento que você profissionaliza, eu acho que o grande segredo do Ceará para tentar fazer essa história que ele quer fazer em 2024 é você profissionalizar seu departamento de futebol. Se você tinha, em outros anos, um Ceará altamente centralizador na figura de um presidente, na figura de um mandatário que contratava, que demitia, que olhava mercado, que estudava. Não, desse ano não. Esse ano, com muita tranquilidade, o João Paulo foi ao mercado, contratou um diretor de futebol, contratou um executivo de futebol, né? Manteve boa parte da comissão técnica que finalizou o ano passado. Enfim, você profissionaliza, porque quando você profissionaliza, você diz assim, olha, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso ter pessoas competentes ao meu lado que vão olhar o mercado. Eu acho que esse é o ponto do Ceará. O Ceará aparenta, e repito, a gente está gravando esse podcast em janeiro, o Ceará aparenta ter muito mais profissionalismo para tratar de futebol em 2024. E ele sabe que não é uma ciência exata, mas pelo menos eu acho que nesse ponto tá caminhando bem. E aí, Vlad, queria te perguntar também nesse momento, né? O João fez questão de lembrar que a gente está gravando o episódio em janeiro, e aí eu quero saber, lá em dezembro, esse começo de história está sendo um caminho bem trilhado pelo Ceará com essa reformulação interna e logo depois essa reformulação no elenco também para 2024? Olha, a gente sabe que futebol, né, João, é muito complicado você dizer se um time vai ter sucesso, se ele não vai. Isso é. Porque se a bola não entrar, não adianta, né? Às vezes não dá liga a um time. Mas, como o João falou, você chegar em 2023, fazer tudo errado como o Ceará fez, né?
a gestão equivocada, as pessoas que trabalhavam no futebol de maneira equivocada, contratações que não deram certo. Claramente o elenco não deu liga, não é dos melhores jogadores, nem para uma Série B de Campeonato Brasileiro, o elenco do ano passado rendeu, ou seja, o Ceará aprendeu com os erros, contratou os profissionais certos, eu acho que como o João falou, são caras que realmente são profissionais, entendem do riscado, entendem de futebol. E a montagem do elenco, Samuel, eu acho que ela está muito assertiva. Né? O Ceará está olhando para o mercado, né, João? Mercado sul-americano, contratando jogadores interessantes. E o mais interessante que eu acho é que o Ceará não trouxe nenhum jogador que já passou por aqui. Né? Se você vê anteriormente, o Ceará repatriou não sei quem. Aí no ano passado o Ceará trouxe vários jogadores que já haviam jogado aqui e tal. Ou seja, o Ceará ele está olhando para o mercado de forma diferente. Né? Isso é muito interessante. Provavelmente esse estudo foi muito bem feito de scout, de observação, né? E o Ceará contratou, né, o Recalde, que é um grande jogador, né, o Barceló, que é um centroavante também, né, o Castro, que também já tinha jogado com o Barceló em outros clubes, né, o Mugni também veio, ou seja, você vê o mercado sul-americano de uma forma diferente e traz jogadores que podem agregar, né, como você falou, Samuca, como vai ser o 2024, a gente não sabe, né, mas pela tendência, eu acho que o Ceará está no caminho certo, né, o João falou, são muitos desafios, né, o Campeonato Cearense já é o primeiro desafio que o Ceará tem, é um campeonato que o Ceará vai ter que mostrar muita força, vai ter que mostrar protagonismo para disputar o título com Fortaleza, tem Copa do Nordeste, mas a Série B é o mais importante, né? É o campeonato que o Ceará precisa subir de divisão. Eu acho que esse elenco, esse investimento, está sendo todo feito para o Ceará voltar para a Série A, porque no ano passado deu tudo errado. Era um investimento altíssimo, era uma folha altíssima, para o Ceará não sair ali da zona intermediária da tabela. Então, eu acho que está começando bem feito. E eu acho que vai terminar bem feito também. Eu acho que dá para o Ceará disputar o acesso na Série B, né? O jogo vai ser muito mais difícil. Tem clubes muito mais difíceis, muito mais fortes para disputar, mas eu acho que o caminho certo é esse, Samuca. É você saber contratar, ter profissionais certos para contratar, porque não é fácil você montar um elenco. Sim. É difícil você ter esse processo de montagem. Mas eu acho que o Ceará, com as contratações que fez, está no caminho certo. E o Ceará está fazendo uma tarefa, né? Porque a gente vem falando de orçamento. O Ceará anunciou recentemente a previsão orçamentária para 2024. A ideia é ter ali na casa de 149 milhões de reais. É o terceiro maior orçamento do clube da história, perdendo apenas para os 2 anos em que esteve na Série A mais recentemente, em 2021 e 2022. E aí fica aquele questionamento, a continuidade do trabalho do Wagner Mancini. Isso tem papel importante neste momento do Ceará que está indo ao mercado e fazendo contratações de jogadores que não estavam, como a gente pode dizer, no radar da imprensa, no radar dos torcedores, do futebol brasileiro como um todo, porque a gente está trazendo aí, o Ceará está trazendo o Facundo Castro, que estava jogando no O'Higgins, no futebol chileno, pouca gente conhece a equipe. A gente está vendo o Ceará trazendo o Facundo Barceló, um jogador que era artilheiro do Guarani lá do Paraguai, fez 14 gols na temporada passada. Esta continuidade do trabalho do Wagner Mancini, atrelado ao departamento de futebol do Ceará, está sendo a cereja de bolo do Ceará para esta temporada, até porque o João Paulo Sanches, coordenador de futebol do Ceará, ele disse em entrevista que cerca de 800 jogadores foram avaliados pela comissão técnica e por este departamento de futebol, que tem análise de mercado e análise de desempenho que o Ceará vem acompanhando do futebol brasileiro e também do futebol internacional como um todo. É um trabalhozinho daqueles, Danado, né? Bom, Samuel, eu acho o seguinte, eu lembrei agora do Tom Barros, que ele sempre diz assim, eu detesto pré-temporada, porque a gente tem que comentar contratação e você comenta algo que você não viu, né? Que você não acompanhou. Porque a gente sabe que uma coisa é um desempenho numa temporada, outra coisa é você acompanhar um treinamento, outra coisa é o ano, é a bola rolando, é o campeonato fluindo. Então eu acho que isso tem que fazer algumas ressalvas quanto a isso. Quanto ao caso do Mancini, eu acho muito específico e muito interessante a gente avaliar, porque o Mancini chega numa reta final de Série B, o time rapidamente já não tinha mais chances de classificação, prometeu terminar a Série B com dignidade, importante vamos montar e vamos pensar já no próximo ano. Claramente a gente viu que ele não ia usar muitas das peças que estavam naquele elenco, dispensou facilmente nos próprios jogos, ele improvisava zagueiro no meio de campo, mas não usava os meios de campo que tinha, ou seja, já dava sinais que não utilizava boa parte daquele elenco.
E a torcida foi muito paciente, né? Respeitou esse momento do Mancini, respeitou como é que esse Mancini ia administrar até o final do ano. Agora a chave vira. A pressão muda, porque Sim. você começa uma temporada do zero, tendo que formar esse elenco, tendo que contratar. O Ceará contrata muito, todo dia a gente noticia no Diário do Nordeste as contratações do Ceará. E ao mesmo tempo você tem uma comissão que não tem muito tempo a perder, porque você já começa uma Copa do Nordeste, você já começa um campeonato cearense num ritmo muito alto. Por quê? Porque você tem que tirar um título do seu maior rival, né? Você não pode deixar que o seu maior rival conquiste um título inédito. Você tem a Copa do Nordeste, que também não permite muita falha. Você tem aquela primeira fase com jogos campos ruins, adversários que você pouco conhece. Ou seja, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Quando a bola rolar para valer, para o Ceará começar a temporada, aí o tempo de ajuste do Mancini vai ser muito pequeno. Então, essas contratações têm que vir o mais rápido possível. Ele tem que começar a trabalhar com esses jogadores para a gente entender qual vai ser a filosofia. Dessas contratações, o que é que a gente espera? Pelo menos um desempenho bom e satisfatório que eles tiveram na temporada passada. É um outro ponto que o Vlad falou. O Ceará não está repatriando jogador. O Ceará não está trazendo jogador que a gente cansava de noticiar. Traz um jogador, mas vai para o departamento médico. Vamos esperar se recuperar. Vamos ver como é. Não, o Ceará está trazendo jogadores que, ao meu ver, chegam para ser titular. Chegam para vestir a camisa de titular e não soltar mais. Então, assim, é importante que esses jogadores cheguem e se adaptem rapidamente. É difícil? É. Mas o Ceará não vai ter muito tempo para se organizar. E aí eu temo justamente esse começo de ano, nordestão e cearense, atrapalhar até esse planejamento para a Série B, que é o grande objetivo do Ceará. Então vamos ver como é que os jogadores vão se adaptar logo nesses primeiros meses aqui em Porangabuçu. Samuel, porque tu perguntou aí do Mancini, né? A gente, a priori, imagina que os jogadores foram contratados a partir da filosofia de jogo do Mancini, porque no ano passado ele disse que os jogadores não tinham a característica que ele gosta de time de futebol, né? De intensidade, velocidade. Ou seja, a gente imagina que esses jogadores tenham as características que o Mancini quer. Afinal, ele continuou, ele participou da montagem do elenco, ele como permaneceu, ele foi o primeiro a começar esse trabalho de captação. Aí depois começou a chegar executivo de futebol e outros profissionais. Então, o time tem que ter a cara dele, né? Eu acho que ele tem que fazer um trabalho, como o João falou, não vai ter tempo, né? Vai ter que ter resultado rápido, porque as competições são difíceis, acaba. O Campeonato Cearense, dá para na primeira fase você ir ali ganhando umas partidas e azeitando o time. Mas na Copa do Nordeste vai ter clássico muito rápido, né? Você pode enfrentar equipes como Sport, Bahia, Fortaleza, ou seja, vão ter jogos já complicados. Então, essa paciência que a torcida teve no ano passado, João, ela também vai ter que ter um pouquinho esse ano, né? Sabendo que o Ceará tem que chegar azeitado, Samuel, para a Série B do Brasileiro. É claro, é importante chegar na semifinal de Copa do Nordeste, ou decidir o título de novo, e bater de frente com o Fortaleza na final do campeonato, né? Que tudo indica que vai ser de novo. Então, tem que ter paciência mais. Eu acho que o Mancini, iniciando a temporada, é um trabalho diferente. Eu acho que ele tem tudo para ter o grupo na mão e começar um trabalho muito bem. E até pegando essa ideia do Mancini de 2023, ele não terminou muito bem não com a torcida do Ceará, né? Inclusive nos programas que a gente fez, o chat do YouTube tem muitos comentários de crítica ao trabalho do Wagner Mancini e torcedores falando que começariam com outros treinadores a temporada. E aí eu queria saber de vocês, o planejamento do Ceará tá certo em manter um treinador que na temporada passada conseguiu poucas vitórias, começou avassalador, né? Venceu Vitória, venceu o Criciúma e o Londrina na estreia, depois viu aquele momento de oscilação, teve uma queda de rendimento, e ele chega na Série B do ano passado, quando o Ceará já não tinha mais chances de acesso praticamente, né? Sendo bem sincero, o Guto Ferreira ele cai, e ele tem essa impressão já que o Ceará, o abatimento psicológico do time, não era uma coisa que fazia a equipe render, ter brilho no campo de jogo. O Mancini teve pouquíssimo tempo de trabalho. Mas um trabalho a longo prazo, com o treinador iniciando agora, vocês acham que o Wagner Mancini é o nome certo para ter continuado no Ceará ou o Vozão também poderia ter feito uma reformulação na comissão técnica? Bom, eu acho que aí foi um acertado, né? Porque o Ceará já terminou 2023 com 4 treinadores, né? Um absurdo. E o Vlad foi muito feliz quando fala que você ter jogadores que você se identifiquem. Boa parte do elenco do Ceará foi montado
como coxas de retalho. Você começa com o Moringo, depois vem com o Barroca, depois vem Guto e fecha com o Wagner Mancini. Isso é um absurdo. Você ter 4 treinadores em uma temporada. Então, assim, o jogador não se adapta, o jogador não entende a característica de cada treinador. O Eric Puga, por exemplo, foi um exemplo. Com o Moringo, ele jogava de um jeito. Chega o Barroca, totalmente diferente, perde toda a característica, então o jogador já começa a perder espaço. Então, assim, quando o Mancini chega, e aí foi um fato que a gente levanta, que o João Paulo dizia, independente do diretor de futebol, do executivo de futebol chegar, o Mancini está mantido. E a gente batia aqui dizendo assim, como é que você vai contratar uma posição que está acima do Mancini que não pode demitir o Mancini? Então, assim, é algo bancado pelo João Paulo, desde o final da Série B, que aí o Mancini já chega, eu acho que com a ideia de que esse ano já morreu, 2023 já era, eu vou começar a pensar em 2024. Então, assim, não seria nada prudente terminar uma Série B e você dizer, obrigado, Mancini. Tipo assim, eu vim fazer o quê aqui? Então, assim, manteve-se uma coerência. Se não houve coerência, que faltou boa parte de 2023, que você demitiu o Morínigo entre uma final e outra de Copa do Nordeste, aquela incoerência total que a gente ficou sem entender por quê. Vem o Barroca, da mesma forma, o Barroca fez até boas partidas, a pontuação que o Ceará fez na Série B foi graças ao Barroca, aí tira o Barroca, vem o Guto, ou seja, não teve uma sequência nenhuma de trabalho. Pelo menos, ao manter o Mancini para 2024, eu vejo um pouco mais de coerência, né? Paciência, claro, o torcedor fica na bronca, mas assim, sinceramente, pouco dava para o Mancini ter feito ano passado. Ele pegou um time altamente descaracterizado, um time sem motivação, jogando só para cumprir tabela, a gente entende como é cabeça de jogador. Enfim, me parece foi acertado manter o Mancini e ao mesmo tempo eu fico curioso para saber até quando vai a paciência com ele, né? Agora ele tem um elenco na mão. Esse elenco quem tá montando é ele. Tem o dedo dele, tem a formação técnica que ele quer, as posições que ele quer. Então assim, não tem mais essa desculpa de dizer, o jogador não tem a minha cara, o jogador não. Agora está sendo montado um elenco para o Wagner Mancini. A gente deseja sorte. E até isso é engraçado, porque o Mancini, em algumas ocasiões, e até no primeiro podcast que a gente fez aqui, depois do anúncio dele, a gente ficava nesse questionamento, né? Porque o Ceará era um time conhecido por ter pouca paciência com o treinador, e o Mancini é conhecido por ser um técnico que não tem um trabalho muito longevo nas equipes mais recentemente, né? Mas tem no currículo um acesso com o Vitória, então isso também, e também um carinho que ele tem pelo Ceará. Ele disse isso várias vezes, em várias coletivas na temporada de 2023, que ele tem um carinho pelo Ceará e ele quer fazer a história subindo o vozão neste ano de 2024. O que vem sendo colocado também no discurso de outros profissionais, de outros jogadores que estão sendo apresentados na sala de imprensa, e eles estão destacando isso. Então, o Mancini é uma boa para ter ficado em 2024, Vlad? Olha, eu acho que sim. Não tinha lógica você, como o Bodeira falou, não tinha lógica você trazer um treinador para uma reta final de Série B, em que o time não tinha praticamente chance de acesso, e no final do ano você dispensar esse treinador, né? O Mancini é um bom treinador, ele transita ali entre Série A, entre Série B, é um treinador que entende de futebol, mas que precisa também de ter o elenco na mão, de tempo e entender esse processo de montagem. O João falou aí do termômetro da torcida, da paciência. É claro que o Mancini ia se desgastar na reta final, né? O Ceará estava desmotivado, chance de acesso quase zero. Obviamente o Ceará ia perder partidas como aconteceu. Então, não dá para trazer essa carga do ano passado para esse ano não, Samuca. Eu acho que tem que apagar ali, o torcedor tem que esquecer o que foi 2023, né? A passagem do Mancini ali foi mais para já começar um planejamento, já ver os jogadores que iam ficar, já saber a característica dos jogadores que ele ia contar para o ano que vem, quem ele não queria contar para o ano que vem, porque tem uma barca muito grande. Nós foram 17 jogadores que não ficaram. Ou seja, já começar um planejamento para o ano que vem, como aconteceu e como a gente está vendo que o planejamento está muito bem feito. Então foi certo, não dava para trocar de treinador de novo, né? Eu acho que a gestão do João Paulo, ela errou nesse sentido. O João lembrou aí da queda do Mourinho, que foi um absurdo, né? A temporada do Ceará começou a desengolar ali. Então, tem que ter paciência e saber entender mais de processos, né? Eu acho que o João Paulo, ele vai aprender isso também, né? De ter paciência com o treinador, de não ir na pilha de resultado, ir na pilha de torcida.
e acreditar no trabalho. Se ele mancou o Mancini até antes de chegar a executivo de futebol e montagem de elenco, eu acho que o Mancini chega com um respaldo legal. Mas a gente sabe como é que é futebol. Futebol tem que ter resultado. Se não tiver resultado, não adianta. Mas eu acho que o processo está sendo bem feito. E é legal isso porque o próprio Mancini, quando ele é apresentado, ele vira pro João Paulo do lado dele e questiona, né? Presidente, eu vou ficar um tempinho bom aqui, né? Aí o João Paulo confirma essa informação. Agora vamos falar de elenco alvinegro, né? Falar de jogadores que saíram, de atletas que estão chegando e estas caras novas que o torcedor vai conhecendo aos poucos. Vai ter treino aberto no sábado em que a torcida vai poder conhecer de fato o elenco que está chegando e também reencontrar alguns jogadores, né? Alguns que não podem ficar até lá, tá tendo propostas aí pipocando para lá e para cá. Mas vamos falar primeiro da meta alvinegra. O Ceará que manteve o contrato com o Richard, o goleiro que na temporada passada sofreu muito com lesões, teve problemas até mesmo na hora de treinar, e aí nem estava relacionado para jogo, ele acabava se lesionando, o que deixava todo mundo com um ponto de interrogação, e permaneceu também com o Bruno Ferreira. Richard tem contrato com o Ceará até o final de 2024 e o Bruno Ferreira tem contrato até 2025. Para poder incrementar a meta alvinegra, o time contrata o Fernando Miguel, experiente goleiro, 38 anos, e eu queria saber de vocês, de quem é a meta alvinegra neste ano de 2024 com a chegada do Fernando Miguel? Não, eu acho que nesse caso aí o Ceará contrata o Fernando Miguel para ser titular. O Fernando Miguel, ele vinha disputando posição com o João Ricardo o ano inteiro no Fortaleza, ou seja, ele não era de fato um reserva do Fortaleza. Ele não era de fato aquele goleiro que passou o ano encostado no banco do Fortaleza, não. O Fernando Miguel, ele foi titular boa parte das rodadas da Série A, da Sul-Americana também, ou seja, é um jogador que teve 2023 todo o tempo na ativa em alto nível. Tudo bem, não renovou com o Fortaleza pelo planejamento do próprio Tricolor. Mas para o Ceará, ele vem para ser titular. Eu acho que nesse ponto aí a gente não tem dúvidas, ao meu ver, porque o Richard muito constante, você já citou bem, se machucou demais. O Bruno Ferreira demonstrou várias vezes que não está sendo bem preparado. Eu acho que é um jogador que poderia apresentar muito mais, poderia entregar muito mais, falhou em alguns momentos, em reposição de bola, em não passar aquela confiança para o setor defensivo. Enfim, nesse ponto aí eu acho que o Fernando Miguel chega para ser titular. Absoluto. Titular absoluto, Fernando Miguel. Pela qualidade que a gente viu ele jogar no Fortaleza, não tem dúvida. O nível dele é mais alto do que dos outros goleiros que o Ceará tem no momento. Né? O Ceará precisava contratar um grande goleiro, né? O João lembrou ali das falhas do goleiro da Série B do Ceará. O Richard se lesionou demais, né? Isso. Até quando ele jogava, não passava tanta confiança. Na Copa do Nordeste ele foi muito bem. Realmente ele foi um dos heróis do título, fechou o gol. Né? Mas o Bruno Ferreira não foi bem na Série B. E né? até na Série B mesmo, o Richard tiveram alguns jogos que ele oscilava assim de um jeito que o time perdia de 3-0 e ali tinha uma situação que o Richard falhava no primeiro gol, não estava se sentindo confiante, isso muito por conta dessas lesões que acompanharam ele durante todo o ano. Exatamente. Então, foi uma ótima contratação do Ceará, o Fernando Miguel, para o gol. Para mim, não tem nenhuma dúvida, ele vai ser titular absoluto. E em relação aos outros goleiros, a continuidade do trabalho. Porque eu achava que o Bruno Ferreira não continuaria no Ceará, até por conta daquele entreveiro que teve entre ele e o Wagner Mancini no intervalo do jogo contra o Novo Horizontino. E o Bruno Ferreira tem contrato com o Vozão até 2025. Esses goleiros também vão ter oportunidade? Vocês acham que durante o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste dá para o Ceará fazer uma mescla e fazer ali uma rodagem de elenco? Ou vocês acham que o Wagner Mancini tem que focar totalmente na Série B e já montar o time de agora para poder ir amadurecendo ao longo das competições? Não, rodar elenco, tudo bem. A gente até entende pela dificuldade, pelo gramado ruim em algumas competições, em alguns estádios que o Ceará vai rodar, né? Mas para meta, não. Acho que para goleiro ele tem que dar confiança ao Fernando Miguel mesmo, dar sequência de jogo, dar ritmo. Mas o Fernando Miguel tem 38 anos. Mas ele provou que consegue jogar mais uma temporada em um alto nível. Então, assim, é um problema que o Mancini não pode arrumar para ele. Cara, você contratou, tem um jogador bom, tá pagando bem, tem nível para ser titular, bota o cara para ser titular. Não tem essa de na hora de rodar, vou dar experiência, não. O Bruno Ferreira teve a oportunidade que teve na Série B, não conseguiu corresponder. Então, assim, bota o Fernando Miguel para jogar e firma e resolve esse problema. O Ceará tem outros problemas para resolver
E é bom não mexer nessa meta. Até porque Então tem razão, Samuca? Tá certinho, eu fiquei pensando nisso mesmo, porque vai tá pagando bem pro cara, então não faz sentido contratar um cara pra ele ficar no banco de reservas. E assim, você esquentando. sabe que aquele cara é titular, você sabe que ele vai ser titular, aí você vai ficar poupando ele, bota o cara pra jogar. Até porque, se a cada jogo você tiver um goleiro, você vai tirando a confiança do goleiro. Isso. Tipo, você tem que manter um goleiro como titular, dar confiança a ele. A cada jogo ele vai pegando cancha no gol. E o Fernando Miguel foi contratado para isso, né? E os outros goleiros que fiquem ali para suplência quando precisar, tiver suspenso, alguma coisa assim. Mas para mim não tem contestação, não. O Fernando Miguel, que em entrevistas ele disse que outras equipes, até da Série A, equipes que ele já defendeu, e aí a gente vai entender que pode ser o Vitória ou o Vasco, queriam contar com ele para a temporada de 2024, mas ele acaba escolhendo o Ceará por conta desse planejamento audacioso que o time vai fazendo para a próxima temporada. Agora a gente vai para a zaga. O Ceará, em 2023, teve muito problema defensivamente. A Série B do Ceará foi lastimável no sistema defensivo. A equipe não mostrou segurança em nenhum momento ao longo da competição, não teve um momento de solidez, nem com o Gustavo Mourinho, o time começou perdendo 2 partidas, nem com o Eduardo Barroca, que em casa era bem complicada a situação do Barroca, e ele acaba caindo no jogo dentro de casa, quando o time não consegue vencer o Avaí, que estava na zona de rebaixamento naquela ocasião, e nem com o Wagner Mancini, e muito menos com o Guto Ferreira. O sistema defensivo do Ceará passou por muitos problemas, e um desses problemas foi logo na segunda rodada, quando o Luiz Otávio joga contra o Ferroviário e ele acaba se lesionando. E naquela lesão do menisco, é uma lesão que acaba acompanhando ele durante todo o ano de 2023. E isso a gente acaba vendo a bomba estourar agora no início de 2024, com o Haroldo Martins dizendo que vai ter que renovar o contrato com o Luiz Otávio, que em muitas ocasiões o zagueiro jogou no sacrifício, jogando quando não podia. E aí a gente pega a zaga do Ceará, que em 2023 tivemos aqui Gabriel Lacerda, Léo Santos, Thiago Panhussá, David Ricardo e Sidney. Alguns dos zagueiros que passaram pelo Vozão, além de outros, né? O Jonathan também jogou aqui em uma partida. Mas dessa zaga do Ceará e essa reformulação que está tendo, muita gente saiu. São os casos de outros zagueiros que saíram. Gabriel Lacerda está emprestado. Léo Santos voltou para o Corinthians. Sidney nem precisa comentar, porque enfim ele veio e não vai deixar saudades, jogou poucas partidas, não foi aproveitado. Thiago Panhussá, existia alguma expectativa de alguns torcedores, né, em cima dele, porque ele fez uma boa temporada em 2020, mas em 2023 deveu muito, foi muito aquém do que se esperava do Thiago Panhussá. E agora o Vozão, que tem no seu elenco 6 zagueiros, David Ricardo, o Jonathan, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, os 4 mantidos da temporada passada, remanescentes, e agora o incremento de Matheus Felipe, que joga pela esquerda, e Ramon Menezes, que joga pela direita e que vem do Atlético Goianiense. Como é que tá essas caras novas na zaga do Ceará que vocês avaliam com a chegada de Matheus Felipe e também de Ramon Menezes? Os dois já devem ser titulares na zaga alvinegra? Olha, eu acho que melhorou o nível da zaga bastante, Samuel. Eu acho que são os zagueiros mais novos, né? O Ramon é um zagueiro mais novo, né? O Matheus Felipe também. Mas eu acho que o David Ricardo vai ser titular dessa zaga, né? Ano passado ele foi muito bem, um zagueiro novo. O Ceará precisa, né, ter o David Ricardo ali, que ele tem mais velocidade, e outro zagueiro ali ao lado dele. Mas eu acho que para começar, tá bom. Eu acho que para começar o Ceará fez boas contratações e realmente dá para começar ali, né, uma temporada sem muito susto. A zaga do Ceará no ano passado, né, como você falou, né, Samuca, falhou demais, foi um horror, né? Mas esse ano parece que o Ceará está apostando mais, né, em jogadores mais jovens, em zagueiros mais rápidos. Então vamos ver como é que vai ser essa montagem, mas eu acredito que vai ser o David Ricardo e mais um. Isso, e o Matheus Felipe é um cara que joga pela esquerda e que tem essa imposição física bem apurada, né? É um cara bom na bola aérea. No Atlético Paranaense teve a situação de 2 temporadas que ele jogou bem... Jogou algumas partidas, mas acabou perdendo espaço no Furacão. E a torcida pegava muito no pé dele por ele ser muito jovem e ter aqueles erros ali que a gente conhece, que no começo da carreira acaba falhando. Até o David Ricardo, em algumas partidas em 2023, falhou demais. E aí eu queria saber do Bandeira também, né? O Ramon Menezes já é uma ponta mais de experiência, tem 28 anos, passou pelo CRB, jogou a segundona toda na temporada passada e já subiu com o Atlético Goianiense. É um cara experiente também pro sistema defensivo? Posso ser sincero aqui pra você? As melhores contratações pra zaga do Ceará foi ter se livrado de que ele se livrou em 2023.
Não dá. Aí eu vou citar aqui Verdade. Sidney, Gabriel Lacerda, Thiago Panhussá. Então, assim, os melhores nomes pro Ceará que ele podia ter foi ter se livrado de jogadores que fazem essa zaga. Uma zaga muito ruim, deixou muito a desejar. E assim, se esses jogadores, Samuel tá rindo aí, se esses jogadores que vieram, e a gente tá, eu lembro sempre do Tom, a gente tá comemorando, tá comentando jogadores contratados. Se esses jogadores fizerem pelo menos o básico, eles já vão ser melhores do que o Já vão 2023, ser né, muito amigo? melhores, exatamente. Então, assim, joga Esse é o ponto, básico, esse é o ponto. faz o básico, faz o baiãozinho ali, o arrozinho com feijão, porque necessário, né? ano passado a zaga do Ceará foi um desastre. Quem foi. entrava era um pior do que o outro. Você tinha o Panhussá que começou até o início do ano fazendo algumas partidas boas, mas foi um desastre. O Sidney, vou nem comentar, né? nem peso o rapaz conseguiu entrar no peso. O Gabriel Lacerda também deixou muito a desejar. Foi. Enfim, foi uma zaga que causou muito problema e muita dor de cabeça para a torcida. Então, para esse novo modelo de zaga que a gente torce que dê certo, é isso. É o Mancini tentar encaixar os pares ali para que seja uma zaga boa, uma zaga defensiva. E a Série B mostra isso. A Série B ela é muito caricata quanto a isso, Vlad. Você concorda comigo? Você precisa ter uma zaga sólida, que sofra poucos gols, Uhum. porque pelo menos você vai sair dali com um empate. O Novo Horizontino foi muito isso o ano inteiro. Zaga sólida, leva poucos Isso. gols, faz um golzinho, 1-0, somou 3 pontos, acabou-se. Então, assim, para você ter sucesso numa Série B, primeiro ponto, tem uma zaga que sofra poucos gols. O Ceará fez totalmente o contrário em 2023. Até porque o que o João tá falando aí, se você tomar um gol na Série B, o adversário vai recuar total. Total. Aí você não faz mais, amigo, não adianta. Né? Quantas vezes, Samuca, na Série B do ano passado, você viu o Ceará sair na frente, a zaga falhar, tomar um empate, acabou o jogo, ou até perdia, porque não tinha mais força para buscar. E outra coisa, não bota mais o Luiz Otávio no sacrifício, cara. Sim, é um bom zagueiro, o Luiz Otávio, mas foi jogando no sacrifício, ele também foi mal. Ele foi ali, junto com aqueles outros zagueiros que não foram bem, ele também foi mal e acabou que não fez uma temporada que se imaginava, porque o Luiz Otávio estava meio pau ali na temporada, né? Tanto é que teve essa diagnosticado, né, essa lesão nele. Então, para começar, a zaga tá legal. Tá legal sim, Samuca, vamos lá. Agora falando da lateral, né? Das laterais do Ceará, que em 2023 a gente teve Danilo Barcelos, o William Formiga no lado esquerdo. E aí nenhum conseguiu pegar aquele lado. Depois chegou o Paulo Vitor já no finalzinho e ele conseguiu ser esse cara que deu uma ponta de esperança à lateral do Ceará. Aí se lesionou, né? Isso, lesionou. Aí se lesionou. É aquela coisa, Samuel. Rapaz, O cara era uma draga, o cara viu? tava dando certo, era o melhor ali pra posição e de repente, né, teve uma lesão e E para esse no lado, começo da era Mancini, o né? Ceará tá fazendo contratações para poder chegar o cara e assumir a posição. Matheus Bahia, a informação que eu tive lá da Bahia é que é um cara que ele tem experiência, conseguiu subir com o Vai Bahia virar em Matheus 2022. Hã? Vai virar. Daquele jeito, né? Mas o Matheus Bahia, ele é um cara conhecido, né? Um cara conhecido porque ele fez uma boa temporada em 2022 com o Bahia, no acesso do tricolor baiano, só que em 2023 ele acaba perdendo um pouco mais de espaço com Renato Paiva, português, e posteriormente com Rogério Ceni, muito por conta da concorrência que tem por ali. E em entrevista ao Ceará Cash, o Haroldo Martins, ele tinha falado que a ideia do Ceará de contratar de times da Série A é trazer jogadores que estão naquele G3. O que seria o G3? São jogadores que não são nem titular e reserva, primeiro reserva, mas aquele que é o segundo reserva de alguma equipe da Série A. A gente viu aí o Rai Ramos, lateral direito que tá chegando, que a lateral é toda dele, porque não tem concorrência. E eu acho que é um ponto que o Ceará poderia ir ao mercado atrás de outro jogador. Mas que a gente sabe que é um mercado bem escasso. Só que agora contando com Rai Ramos, Matheus Bahia e Paulo Vitor. São 3 zagueiros, 3 laterais, melhor dizendo, que o time vai ter para a temporada e a contar também com os atletas que vão subir das categorias de base. Só de olho nesses 3 aqui, Paulo Vitor, Rai Ramos e Matheus Bahia. Em comparação com Orejuela, que passou por aqui, não deixou saudades, nem jogou, estreou, né? nem chegou a entrar em campo, Danilo Barcelos, Michel Macedo, Varley e William Formiga. Desses 3 aqui e esses 5 aqui, dá para ter uma ideia que os próximos jogos do Ceará a gente vai ter uma ideia melhor de cada um desses jogadores, mas em relação aos 5 passados que já deixaram um vozão, esses últimos não vou deixar nem um pouco de saudades, né? Olha, é complicado. Se o João falou ali da questão da zaga, lateral no futebol, se o cara for nota 6, tá valendo.
Se o cara fizer ali o feijão O com arroz, básico, né? marcar o básico, acertar uns cruzamentos ali, não deixar espaço nas costas, eu acho que tá valendo. Realmente são posições complicadas, né? São jogadores, Samuca, que têm experiência, né? Jogar no São Paulo, no Bahia, Série A, mas que vão ter que mostrar aqui, né? Vão ter que mostrar aqui no Ceará também. Você não vai esperar um lateral exuberante na esquerda, um lateral exuberante na direita. Eu acho que mais para guardar a posição, atacar quando tiver que atacar, né? Nas lateral direita e lateral esquerda é muito isso, né? O Rai Ramos jogou muito pouco no São Paulo e o Matheus, 9 jogos. né? E o Matheus Bahia que você falou, eu vi algumas partidas do Bahia na Série A que ele jogou, aquele lateral 5,5, 6 ali, de vez em quando acerta alguma coisa, mas é só não falhar. Eu acho que é só não falhar. Tipo, é claro, melhor do que os laterais que o Ceará tinha no ano passado, certamente eles são. Não tem nem E não é dúvida. muito difícil, né? Não é muito difícil, não tem nem dúvida disso. O Né? esforço não é Agora, se você tiver laterais ali, ok, se não atrapalhar, acho que já tá bom. E aí a gente parte para o meio de campo. E eu acho que o meio campo e também o ataque do Ceará foram os locais, os pontos em que a diretoria mais atacou. Se a gente pegar o elenco do Ceará de 2023, de meio campista que permanece para 2024, e a gente tem até um ponto de asterisco ali, se o Guilherme Castilho vai continuar, porque ele recebeu sondagens e interesses de outras equipes, até mesmo da Série A do Campeonato Brasileiro, para querer contar com um atleta. Se a gente pegar os remanescentes da temporada passada, apenas Guilherme Castilho e Léo Rafael são os meias que o Ceará tem do ano passado, além do Richardson, que é volante. Inclusive, é o único volante que o time tem até o presente momento aqui da gravação deste episódio. A diretoria do Vozão vai ao mercado em busca de mais um camisa 5, de mais um volante marcador, porque só conta com o Richardson, e a gente sabe que a temporada de 2023 deixou uma marca muito negativa do Richardson, né? A torcida, já com as críticas esticadas em relação ao camisa 6 do Ceará, e ver o Vozão que deve ir ao mercado, mas esses meio-campistas que a equipe está tendo hoje são aqui Bruninho, que deve ser anunciado, vai ser anunciado até essa semana pelo Ceará, Jorge Recalde, Lourenço e Lucas Mugni. É o meio de campo Aí que ficou chama mais o Léo atenção, né? Rafael e o Guilherme Castilho. E Léo Rafael e o Guilherme Castilho também. É o meio de campo que chama mais atenção em relação ao ano passado? Ou a Eu acho que expectativa é a mesma? foi aonde o Ceará mais concentrou esforços, né? A gente vê claramente que o time foi no mercado, negociou bem, contratou bem, o Bruninho vem, depois de uma negociação com o Atlético Mineiro, vem para o Ceará, conseguiu também, como a gente citou no começo do podcast, a história de você olhar para o mercado sul-americano, você vê como é que esses jogadores estão se comportando lá fora, porque hoje o Brasil ele tem condições de barganhar e conseguir preços melhores entre ligas da Argentina, do Paraguai, do Chile, enfim. Então assim, o jogador ele olha para o futebol brasileiro com uma outra ideia, porque você pode injetar mais dinheiro. Então, assim, claramente foi onde a diretoria de futebol se concentrou nesse primeiro momento. Fortaleceu esse meio de campo, fortaleceu essa ideia de onde a bola vai passar. Rapidamente conseguiu contratar no mercado e essas contratações, ao meu ver, até agora, antes da bola rolar, foram acertadas. Então, assim, esse foi o foco da diretoria do momento. Meio e ataque. Bons nomes. Até agora eu acho que o Ceará acertou bem nessas daí. Acertou, João. Eu acho que foram contratações para repor um meio que foi muito mal no ano passado, né, Samuca? Se a gente analisar os jogos do Ceará de 2023, na Série B principalmente, o setor de criação era praticamente nulo, né? Você tinha ali só o Jean Carlos tentando armar alguma coisa, né? Que ele sobrecarregado, era muito difícil, e esse ano não. Esse ano o Ceará fez boas contratações ali pro meio, né? O Mugni é um bom jogador, a gente já viu o Mugni jogar no Bahia, né? O Recalde no News Old Boys, né? É realmente um meio ali de qualidade que também finaliza bastante. Eu acho que o Ceará fez boas contratações. Olha só, o Lourenço foi o primeiro jogador que chegou, né? Isso. A gente vê um pouco mais ali porque ele jogou no Vila Nova na Série B. Foi destaque, né? Também pode jogar como volante, é um cara que faz as duas funções, né? Tem uma dinâmica de jogo, né? Ele é um cara que tem bom vigor físico, então pode ajudar. Eu acho que o meio-campo tá no setor ofensivo, tá bem. A minha preocupação é só a questão da volância mesmo, né? Dos marcadores, que só tem o Richardson, né? O Ceará tem que contratar mais volantes. Você falou da torcida pegar no pé do Richardson, ele fez muitas faltas, tomou muito cartão, mas ali é fruto de um time que era desorganizado.
né? Quando você com um time organizado, o volante vai correr errado, vai fazer falta, vai tomar cartão. Então, eu acho que se o Ceará tiver melhor montado, o Richardson pode render. Mas não pode ser só ele, só tem esse volante aí, talvez o Lourenço possa fazer, mas o Ceará tem que contratar pelo menos mais 2. Eu acho que o que a gente espera é que o Ceará ainda reforce, né, o setor ali de volante. E no dia que a gente entrevistou o Haroldo Martins, o Ceará tinha feito 4 contratações até então. Quando conversamos com o Lucas Drubis, que eram cerca de 6 jogadores que tinham sido anunciados até então. O Ceará vai fechando essa janela de transferências, pelo menos as primeiras semanas antes de estrear o campeonato estadual, o campeonato cearense contra o Maracanã, com cerca de 12 contratações. Isso já contando com o Matheus Bahia, com o Bruninho, que vão chegar e que vão se juntar ao restante do grupo alvinegro. E aí, falando ainda deste meio de campo, o Lucas Mugni, em entrevista coletiva de apresentação, ele falou que ele pode fazer a função de primeiro volante, como ele já fez no Bahia, como também pode atuar como segundo atacante, como um ponta que ele joga pelos lados do campo, ou até mesmo um segundo homem de meio de campo, como segundo volante. E aí eu queria saber de vocês também em relação a isso, essa busca do Ceará no mercado por jogadores que não estavam no radar. A gente está falando de Lucas Mugni, que estava no radar, estava muito próximo da gente, tem experiência na Série B, porque ele subiu com o Sport e subiu com o Bahia. Mas falando de Jorge Recalde, jogador de 31 anos, que estava jogando muito bem no News Old Boys, fez 8 gols e deu 3 assistências em 2023, e falando também de outro jogador de meio de campo, que me chama a atenção o Ceará ter feito a contratação dele, que a equipe alvinegra vai poder contar com mais jogadores, no caso o Bruninho, jogador que foi relevante com o Guarani, marcou 10 gols na temporada passada, coisa que nem era a função principal dele, mas que ele foi peça importante do Guarani, e venceu a concorrência de outras equipes. São peças relevantes que o Ceará vai poder contar, bem mais poderoso do que no ano passado, porque existia a expectativa do Jean Carlos principalmente, mas foi um cara que não cumpriu aquilo que se esperava dele. Era o camisa 10 do Vozão, mas não surtiu efeito. Dessa expectativa criada no meio de campo, tem algum jogador que vocês gostariam mais de ver assim? Pô, esse cara aqui eu quero muito acompanhar, porque o que tá se falando dele é aquilo que se espera, né? Tem o Bruninho, Jorge Recalde, Lourenço e Lucas Mugni. Desses 4, quem vocês mais estão com essa expectativa de ver que vai dar certo com a camisa do Ceará? Olha, eu falei dos outros meias, né, e não falei do Bruninho. Realmente o Bruninho fez uma Série B espetacular pelo Guarani. O Guarani ali também ficou transitando ali entre a zona de acesso, né, e não conseguiu subir, mas é um meia do Atlético Mineiro, é um meia que realmente tem qualidade, tem velocidade, ele dá uma dinâmica para o meio campo, né, tem uma característica diferente do Mugni, do Recalde, realmente, né, se falou de outras equipes, Fortaleza, né, João, ele sondou o Bruninho em algum momento, né, mas o Atlético Mineiro preferiu, né, negociar com o Ceará. Eu acho que são bons meio-campistas, de características diferentes, né, o Samuca? Isso. Eu acho que o Ceará tá bem servido ali no meio para realmente montar o meio-campo. O que chama a atenção também, Vlad, é que esses jogadores, eles são polivalentes. Cada um pode atuar em mais de uma função no Ceará, e isso acaba chamando a atenção para essa análise de desempenho que o time vem fazendo, né? Assim, eu já vi o Mugni jogar de segundo volante, eu nunca vi o Mugni jogar de primeiro. Eu acho que de primeiro não é a função dele. Isso. Né? De segundo eu já vi ele jogar no Bahia, sim. Mas eu acho que ele vai jogar ali de camisa 10, Samuca. Eu acho que, numa eventualidade, o cara pode colocar o Mugni ali. Eu também acho. Ele falou na coletiva dele mas que o cara não quer se indispor, né, João? O cara não quer se indispor com o treinador, ele quer mostrar ali. Botar, eu vou ele jogar, quer mas mostrar que pode jogar na prática, a gente sabe o quanto isso é específico para cada posição. O que me chama a atenção é o seguinte, é um Ceará, eu acho que isso vale muito, assim, pra gente dar uma analisada de forma mais fria, que é um Ceará que tá sendo agressivo do mercado. É um Ceará que tá buscando jogadores, seja na América, seja em times de empréstimo, de contratação. Quando o Lucas esteve aqui, o Lucas Drubski, eu debati isso com eles, assim, o Ceará vai pegar um dos maiores orçamentos da história, vai ter uma boa grana para contratar. E ele dizia assim, e aí eu falei assim, então o Ceará tá indo ao win, tá jogando todas as fichas pra subir, desespero mesmo, vamos subir. E cara, ao win não, porque se a gente não subir, o Ceará é muito grande, continua tal. Mas a impressão que dá é que realmente o Ceará colocou assim, cara, esse ano,
Quanto é? É tanto. Pois vamos botar tudo que a gente tem para formar um elenco e subir. Porque o Ceará sabe que cada ano que passa na Série B é um ano a mais perdido. É o Exatamente. planejamento que não vem, é o patrocínio que diminui, é a receita que cai, é a pressão da torcida que aumenta. Então, assim, o Ceará se acostumou nessa Série B, da Série A, perdão, e acostumou o torcedor a estar disputando uma Sul-Americana, a estar fazendo grandes jogos na Arena Castelão, a estar jogando com os grandes. Quando você está na Série A, você está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Você joga com os grandes, você está no meio deles. Então, assim, o Ceará entendeu muito bem isso. Ano passado, quis subir de qualquer jeito. Achava que a qualquer momento ia subir, e isso refletiu até em entrevistas bizarras do presidente João Isso. Paulo, falando que, com todo respeito aos outros clubes, mas esse título tá muito na nossa mão. Título da Série B, o Ceará nem figurou no G4, a competição inteira. Então, assim, o Ceará achou que em 2023 ia subir de qualquer jeito, trocando treinador, contratando qualquer um. Em 2024, parece que a ficha caiu. Disse assim, peraí, ou a gente se organiza, ou contrata de forma correta, ou estrutura o departamento de futebol, ou a gente vai penar mais um ano. Então, ao meu ver, e a gente está falando de planejamento e montagem de elenco, esse all-in que o Ceará está indo, jogando tudo para ir para conquistar esse acesso, passa muito por essa mentalidade que mudou. Se você tinha um time que achava que a qualquer momento ia passar, que esse título está muito na nossa mão, você falava em ser campeão da Série B. Em nenhum momento a gente dizia, não, vamos primeiro subir, primeiro você sobe, primeiro você conquista o acesso. O título, se vier, é consequência, é lucro. Então, assim, o Ceará entendeu isso e sabe que não pode ficar mais um ano nessa parte da tabela, nessa parte dos 40 melhores do país. Não, ele tem que estar ali na Série A, porque é lá onde está o dinheiro, é lá onde estão as grandes conquistas, é lá onde ele pode jogar competições que têm relevância para a sua história. Mais ou menos, eu acho que por aí. João, certíssimo, até porque o orçamento que o Ceará divulgou, né, é muito alto, né, Isso, é o terceiro maior da terceiro história. maior da história de investimento. Eu acho que na Série B, talvez, vocês vão ter pouquíssimos orçamentos maiores do que o do Ceará, talvez só o do Santos, só o do Sport, né, eu acho que o América Mineiro não tem condição de investir isso, o Curitiba também não deve investir isso, então, o Ceará investiu para subir. Eu acho que você tá certo, João, quando você disse que o Ceará achava que podia subir de qualquer jeito. Não tem nenhum gigante na Série B, eu e o Sport, a gente somos maiores daqui, nós vamos subir. Não é assim. Futebol tem que ter planejamento. Só com camisa, só com torcida, você não vai. Não vai pra canto nenhum. Tem que planejar, tem que ter um grande treinador, tem que ter bons jogadores, formar o elenco da forma que é para ser formado. Que eu acho que está acontecendo esse ano. No ano passado não foi nada disso, mas esse ano está acontecendo. E uma coisa que o Ceará, e até em entrevistas, os dirigentes do Ceará estão fazendo e estão explicando é que a equipe está tendo noção, o clube, de que as contratações estão sendo feitas para todo o ano de 2024. O Ceará vai ter pouco tempo de preparação. Até 2023 a gente tinha aquela situação, acabava a Copa do Nordeste, acabava a Cearense, os caras iam lá, contratavam pra Série B, que era o foco principal da equipe. Só que não, agora o Ceará vai ter de janeiro a março para fazer contratações. E agora partindo pro ataque na reta final do nosso Cearacast. O Ceará contratou o Ailon, Facundo Castro e Facundo Barceló. É um trio de ataque que tem bons gols e bons números nas últimas temporadas. O Ailon foi destaque do Novo Horizontino e tem acessos ao longo de sua carreira também por outras equipes. Além de ter jogado em grandes equipes do futebol brasileiro, ele entende de pressão. Jogou no Internacional, no CSA e sabe como lidar com isso. Até mesmo vai vestir a camisa 11. A pergunta que teve lá na coletiva é que se ele sabia da significância da camisa 11 do Ceará e se ele sabia lidar com a pressão. Ele disse que com isso era tranquilo. E eu tô falando o nome desses três, do Ailon, do Facundo Castro e do Barceló, porque a gente vai pegar o comparativo com os outros do ano passado. Será que passou por aqui Guilherme Bissoli, Nicolas, Vitor Gabriel, Igor Kleber, Luvanor e Álvaro. São jogadores que tinham expectativa, principalmente no Luvanor, e ele não conseguiu render aquilo que se esperava. Foi um cara que conseguiu acesso com o Cruzeiro, foi importante na equipe da Raposa, mas que no Ceará foi bem aquém do que se esperava. Desses três novos que estão vindo, o Ceará pode esperar que vai ter uma história diferente também no setor ofensivo em 2024? Olha, no ano passado, o Vitor Gabriel estava bem. Isso. Né? Ele estava marcando os gols, Um Copa ponto do positivo, Nordeste, né? Campeonato Cearense. O problema é que era jogador do Flamengo e o Flamengo vendeu o Vitor Gabriel, né, para a Coreia do Sul. O Ceará não tinha o que fazer, o melhor atacante, o melhor centroavante que ele tinha. Os outros centroavantes foram uma lástima, né? Isso. Se a gente for avaliar Luvanor, Álvaro, Nicolas, aí é brincadeira.
né? O setor ofensivo do Ceará foi ridículo no ano passado. Então, para esse ano, a expectativa de um setor, né, mais qualificado, né, com melhores jogadores, né? Os dois uruguaios que chegaram, que até jogaram juntos, né, no O'Higgins do Chile, são jogadores que a gente ainda tem que observar, mas eu entendo, João, o seguinte: quando o clube faz um mapeamento de mercado e pega por característica e contrata um jogador, esse jogador tem que ter qualidade. Não dá para você chegar e contratar um jogador que não tem qualidade. O Campeonato Paraguaio é um campeonato muito disputado. Você ser artilheiro no Guarani do Paraguai não é fácil, né? Os maiores são Libertad, Cerro Porteño, Olímpia. Então, não é o maior time do Paraguai, ou seja, você tem que brigar muito para marcar gols. O Barcelona é um jogador desse nível, né? O Castro, ele vai ter que observar, é meio uma aposta tipo do Machuca no Fortaleza, né? Um jogador que tem as mesmas características, muito rápido, mas que tem que esperar se adaptar, esperar ver mais a característica. Então, tô mais com o Ailon ali nesse sentido. Eu acho que o Ailon, ele deve, por ter jogado o Série B pelo Novo Horizontino, eu acho que ele deve se encaixar mais rápido, né? Mais rapidamente. Eu acho que o Ceará fez boas contratações para ataque também, Samuel. Agora, vamos ver se o Barleta rende um pouco mais. Né? Se a gente lembrar da Série B do ano passado, o Barleta começou bem, começou marcando gols. Ele fez gol até em 3 jogos seguidos, mas depois se lesionou e quando voltou, já não voltou o mesmo jogador. Mas o Ceará deposita, né, esperança também no Barleta, né, que é um jogador... Eu acho que talvez seja o único ali... O Saulo foi contratado ali a peso de ouro, né? No começo do retorno, se eu não me engano. Na temporada do meio do ano. Achava que ele ia deslanchar e também não foi bem. Então vamos esperar a pré-temporada. Vamos ver se o Saulo pode ser o jogador que foi. Ele teve um problema com a adaptação, né? Então vamos ver se o Saulo pode render. Mas as peças são boas peças de ataque, né? Vamos esperar aí como é que o Wagner Mancini vai montar o time para ver. Mas a diferença é abissal do ataque desse ano para do ano passado. E aí o ataque é muito o coração do time, né? O torcedor do Ceará, ele comemora uma contratação do atacante porque ele é muito carente disso, né? O Ceará tá numa carência de ataques, de homens gols há muito tempo, né? Faz tempo que entra temporada, sai temporada e o Ceará não tem uma referência de ataque, não tem aquele jogador que seja eficaz no seu ataque. Então acho que esses nomes apresentados, esses nomes contratados pelo Ceará, e aí vale a mesma menção que eu fiz há pouco tempo, sobre o quanto essa diretoria e esse departamento se preocupou em ir ao mercado atrás de meias e ir ao mercado atrás de atacantes. Então, acho que nesse quesito aí, o Ceará começa a dar sinais de que tá diferente, porque realmente, para a Série B, você precisa ter uma zaga muito bem postada, zagueiros que poucos falem e um ataque eficaz. Um ataque bom, um ataque rápido, que consiga marcar gols. É isso que o Ceará precisa. E por que a gente tá falando da Série B? Mas antes tem Cearense, tem Copa Nordeste, mas eu acho que o torcedor ele tem que entender uma coisa. Esses torneios são importantes porque o Ceará nunca deve entrar em competição para apenas participar. Mas esses torneios, eles têm que ser de escada para algo muito maior. Não adianta o Ceará perde um título, por exemplo, perde um título estadual para o rival, não vai bem na Copa Nordeste, e aí a torcida caça aos bruxas, vamos embora, refaz o elenco, demite o treinador. Calma. O planejamento do Ceará é visando maio, é pensando na Série B, no início dessa Série B, para chegar em dezembro, concluído com sucesso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não é momento de você depositar tudo nesses primeiros meses de trabalho. Eu acho que você tem que ter passo a passo e ver como é que vai ser essa adaptação desses jogadores. Tem que tentar azeitar o time nesses campeonatos, né? O estadual e a Copa do Nordeste. Justamente porque também as janelas são mais curtas, né? Você tenta ali, né, dar um entrosamento ao time, fazer uma equipe, né, preparar para a Série B para chegar na Série B voando. E que muita gente fala que é uma pré-temporada praticamente para os times cearenses, né? O Campeonato Estadual e Copa do Nordeste é uma preparação para os campeonatos principais das equipes aqui do nosso estado. O Cearacast de hoje está chegando ao fim, rapaz. A gente falou muito aqui sobre o Alvinegro, reformulação de elenco. Falamos ponto por ponto, goleiro, até o ataque, como é que está sendo essa reformulação do Alvinegro. A gente agradece a sua presença que acompanhou aqui na audiência na TV Diário, inclusive em novo horário, nesta quinta-feira, às 8h35 da noite. Vai ficar assim ao longo de toda a temporada de 2024 o nosso Cearacast. Você que acompanhou da metade, vai lá no YouTube do Jogada, vai ter o episódio redondo com todos os detalhes de mais
sobre o Ceará Sporting Clube, com João Bandeira Neto, Vladimir Marques, mais uma vez, Bandeira, Valeu. obrigado pela participação. Show de bola, Samuel. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente debater em alto nível aqui. Demais, demais. E, Vladimir, a porta tá sempre aberta para você também. Prazerzaço, Samuel. É só chamar que a gente tá aqui. É muito bom falar sobre o Vozão. Valeu, Bandeira. Valeu, valeu. Valeu, Samuquinha. E aí, pessoal, fico esperando vocês aqui na próxima semana com mais um CearáCast, trazendo detalhes deste Alvinegro de Porangabuçu e quem sabe com um convidado especial aqui do outro lado da mesa para falar com mais detalhes como está sendo a preparação do Vozão para o início da temporada. Forte abraço e até a próxima, pessoal!